Queridos irmãos, queridas irmãs, é com alegria que estamos aqui mais uma vez, reunidos, irmanados nessa corrente fluídica e virtual, para estudarmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre os passos seguros que devemos caminhar para alcançarmos a felicidade, a perfeição tão sonhada por todos nós. Aos irmãos e irmãs que não me conhecem, eu sou Carol Prastrello, uma das trabalhadoras voluntárias da União Espírita Caminho da Luz. E deixo aqui a todos vocês, espectadores do nosso canal da Uniluz aqui no YouTube, os meus votos de muita paz, de muita serenidade, meu desejo de muitas bênçãos e amor nas nossas vidas. Para o momento de agora, nos foi proposto falar sobre uma temática que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão das ofensas. Mas antes de adentrarmos a nossa conversa, as nossas reflexões, convido a todos a uma prece, para podermos nos harmonizar para esse momento tão especial. Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, Senhor Jesus, divino amigo e mestre, nós te agradecemos pela oportunidade deste dia, de estarmos reunidos pela internet, com os corações unidos em um pensamento de melhoria, de aprender a amar, de aprender a perdoar, de nos tornarmos seres mais próximos a Ti, de nos tornarmos coautores desta Tua obra magnânima que é o Universo. Cada vez mais arcanjos, deixando os despojos dos nossos instintos para o passado. Obrigada, Pai. Obrigada, queridos irmãos benfeitores que nos assistem, pela nossa vida, pela nossa oportunidade do dia de hoje. Impulsiona-nos, Senhor. Nos dá aquele impulso certeiro, com perseverança, com alegria de viver e de servir, com esperança, movimentando a nossa fé através da caridade. Que possamos ter um momento de muitas reflexões no banquete espiritual que é a leitura e o estudo do Evangelho. As primeiras pregações do Cristo em torno do Mar da Galileia haviam alcançado inovidáveis triunfos. E é bem verdade que os doentes agradeciam ao Mestre. Todos, sejam os judeus, sejam os egípcios, os povos em torno da Galileia buscavam as palavras consoladoras do Mestre. Estavam buscando ansiosamente trabalhadores humildes que se enchiam, se abasteciam com as suas santas consolações ante as promessas da Boa Nova. As atividades começaram a despertar, obviamente, a atenção dos judeus, que eram mais rigoristas, os sacerdotes, né? E que viam em Jesus um inimigo, um perigoso revolucionário. O amor que o profeta, né, que o mestre de Nazaré pregava, que vinha quebrar os princípios de uma lei que já estava ultrapassada, a lei de Talião, e que provocava imenso júbilo ao falar da lei de amor. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que tinham esperança nesse novo reino, no reino dos céus prometido pelo Mestre. Os mais egoístas viam no profeta um conspirador vulgar. E tantos outros achavam que ele iria levantar, agitar as iras dos populares contra a dominação de Herodes. Outros viam-no como um feiticeiro incomum, não davam tanta atenção àquilo que o mestre pregava. Foi assim durante toda a viagem do mestre na Galileia. E aonde ele passava, numa excursão com grandes dificuldades, ia provocando
conflitos amargos em passagens diversas que nós vemos no Evangelho, citadas muitas vezes por Mateus. E claro, aos poucos foi se percebendo os adversários, que as suas ideias renovadoras, que o seu exemplo provocava. O mestre amava não apenas nas pregações, não apenas através das palavras, mas principalmente através do exemplo. E claro, esses adversários buscavam neutralizar a ação do mestre, né? Com falsas notícias, buscavam desmoralizar, buscavam quebrar a oratória, um poder de retórica do mestre, confrontando se ele conhecia as escrituras. E claro que alguns dos seus discípulos, que não eram perfeitos como o mestre, né? Seus discípulos que muito o amavam, seus discípulos que trouxeram a prova do amor, de fé, de esperança no mestre para nós, como Filipe e Simão Pedro, começaram a questionar alguns senhores da região, trocando palavras ásperas, né? Eles escutavam todo tipo de ironia, de blasfêmia. E claro que eles, ainda numa situação próxima à nossa, inferior, imperfeitos, espíritos de terceira ordem num mundo de provas e expiações, muitas vezes se rendiam aos impulsos apaixonados, aos ânimos alimentados pela necessidade de rebater aquelas ofensas, aquelas gargalhadas irônicas, aquelas acusações que eram feitas ao mestre. Foram tantas as discussões em Nazaré que levaram a sentir os reflexos nocivos. Pedro e André advogavam, né, a causa do mestre com palavras incisivas e sinceras. Tiago se aborrecia com a análise, né, dos companheiros, e Levi protestava e persistia de que se deveria ter debates públicos para mostrar a superioridade moral do Mestre Jesus. E que ele tinha conhecimento acerca dos ensinos, né, da lei de Moisés. Eles regressaram a Cafarnaum e, conforme relato de Humberto de Campos na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Boa Nova, os apóstolos seguiram prosseguindo em discussão enquanto o mestre silenciava. Até que em algum certo momento, após alguns dias, Pedro e Filipe buscaram o mestre, querendo entender o comportamento de Jesus. Mestre, chamaram-vos de servo de Satanás. Mas, mestre, revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. E não obstante, né, o calor das afirmativas, a paixão, os ânimos, a fé que eles testemunhavam em seguir o mestre, Jesus, plácido, com aquele amor, com aquele olhar doce, amoroso, sereno, aquele oceano de boa ventura, que acolhia a todos, que conhecia a intimidade de cada um dos seus irmãos, de cada um de nós, respondeu: acaso podeis escolher uvas dos espinheiros? De algum modo, me empenharia em Nazaré numa contradita estéril? Entretanto, eu procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, continuou o mestre, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão a uma cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no momento oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas, infladas, doentes,
cheias de zombarias. Teríamos apenas menor probabilidade de triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas discussões e dissensões. E disse o mestre sabiamente: só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar, mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro em uma caixa vazia. E continuou Filipe: mestre, é verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal do Senhor. E Jesus continuou: mas não será vaidade exigirmos que de toda gente faça a nossa personalidade, faça de nós elevado conceito? Nas ilusões das criaturas da terra, inventaram para a sua própria vida e nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, é passar pela porta larga, onde estão as mentiras de convenção. Servir a Deus é uma tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes nesse serviço divino é necessário, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. E é necessário e se faz imperioso amar sem distinção até aqueles que se deixam inundar pelos sentimentos mesquinhos, pelo amor adoecio, por aqueles sentimentos, por aquelas desvirtudes que nos levam a cultivar a raiva, o ódio, a tristeza, a infelicidade. É imperioso que saibamos praticar a caridade em movimento. É imperioso que saibamos fazer o chamado perdão das ofensas. E é daí, citando um pouco de Humberto de Campos na Psicografia Mágica de Chico Xavier, que nós começamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item está no capítulo 10º, no capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos, item 14, que começa citando uma passagem bastante conhecida de todos nós cristãos, seja qual denominação que nós nos dizemos, seja católico, seja evangélico, seja protestante, seja espírita. Que é a passagem justamente que Jesus está falando quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos. E muitas de nós tentamos quantificar uma parábola dizendo que 70 vezes 7 vezes dá não sei quantas vezes. E na realidade, o 7, que é um número na Cabala que representa mudança, nos incita a mudança de comportamento. Porque o perdão falado pelo Cristo nessa passagem é um perdão incessante, é um perdão que nos provoca a mudança interior, a reforma íntima. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tende um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e falar mais alto ao coração. Confrontai estas palavras de misericórdia com a oração tão simples. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, fizemos a prece do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. É exatamente neste verso da oração dominical do Pai Nosso que é chamada a nossa atenção. O perdoai é uma atitude ativa,
é uma atitude que requer de nós um esforço e que com certeza não é fácil. Porque perdoar parte do princípio de que não houve nada a ser reclamado. Não houve mácula. Não houve algo que tenha nos ferido o self, o orgulho. Perdoar implica que nós entendemos que aquele irmão tem tantos direitos e deveres, tanta responsabilidade quanto nós temos. Não nos faz criaturas especiais em direitos divinos em momento nenhum. Nos torna responsável por aquilo que devemos cativar. No Obras Póstumas, Allan Kardec cita na parte perniciosa das ideias materialistas o seguinte: o inferno está no próprio coração do culpado, que tem nos remorsos o seu castigo. Não mais, todavia, eterno e ao mal, que torna o caminho do arrependimento, se depara de novo com a esperança sublime, consolação dos desgraçados. E eu chamei a atenção disso porque todos nós, no momento que nos sentimos ofendidos, na hora que nós flagelamos de alguma forma o nosso irmão ou fomos flagelados, precisamos entender que a responsabilidade é mútua e perdura ao longo de diversas reencarnações. A troca de agressões, a troca de violência, seja ela física, sexual, moral, psicológica, qualquer forma de humilhação é de responsabilidade mútua. Porque, como diz o ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. E vivemos duelando ao longo dos séculos, ao longo das reencarnações, sob a denominação de diversas personalidades. Um dia Carol, outro dia João. E vamos levando ao longo dos séculos essa bagagem de animosidade, de ódio, de rancor, alimentando os sentimentos mais baixos, mais próximos ao instinto, que nos tornam mais próximos da animosidade, mais distante dos seres angélicos que queremos nos tornar. E é claro que nos perguntamos em algum momento como parar, como perdoar. Por que o perdão é tão difícil? Ele é fácil, basta amar. Mas como amar quem me machuca? Como amar quem me desrespeita? Como amar quem me violenta? Como amar quem me inflige a minha honra? Amar parte do pressuposto que todos nós temos o potencial de amar. Todos nós somos amados pelo nosso Pai Celestial, independente da nossa condição moral, independente dos nossos atos equivocados, independente dos nossos erros passados. Ele nos olha indistintamente no potencial que podemos amar. E na questão 661 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte afirmação: aquele a que Deus pede perdão de suas faltas, apenas o obtém ao mudar de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que palavras. E aí a gente se questiona, Deus perdoa? Então, se Deus perdoa, Deus castiga? Como é que é essa balança do amor, do perdão? O amor de Deus é indistinto. Ele é o verbo ativo e ele é o verbo do perdão. Ele é o ato do perdão. Ele é o verbo do amor. Ele é o amar. Então, se Deus, que é perfeito, que é o ser supremo do universo, nos ama indistintamente e nos perdoa indistintamente, sabendo que um singelo ato nosso de bondade pode cobrir uma multidão dos nossos pecados, perdoando-nos as nossas falhas, como uma mãe amorosa perdoa
as birras, as trelas, as traquinagens da criança que está começando a crescer? Porque nós ainda nos abraçamos ao orgulho e ao egoísmo, que tem como frutos a vaidade, que tem como fruto a maledicência, que tem como fruto uma falsa honra. Porque na hora que dizemos, estou defendendo minha honra, rebatendo uma ofensa com outra, rebatendo uma ação errada, envenenada de sentimentos negativos, com outra ação ainda mais equivocada, não estamos defendendo a nossa honra. Estamos apenas alimentando o nosso ego adoecido, carente de amor. Na hora que nos combatemos, que nos sintonizamos com as faixas mais baixas, com as nossas subpersonalidades, como fala Joana de Ângeles em Amor, Imbatível Amor, do nosso self. Sintonizamos numa frequência equivalente ao nosso oponente, ao nosso desafeto, ao nosso inimigo, ao nosso adversário. A figura que muitas vezes nós falamos com a boca cheia que odiamos. E automaticamente estamos emitindo dardos psicossomáticos, estamos emitindo pensamento, força, energia negativa, que ataca e que ao mesmo tempo é refletida em nós. E nós adoecemos. Nós automaticamente nos agredimos, porque estamos alimentando em nós sentimentos destrutivos que causam doenças mentais, físicas, espirituais. Flagelamos o nosso próximo, emitindo ondas de pensamento, emitindo uma fixação, uma ideia perniciosa. E ao invés de nos separarmos, estamos imantados pela mesma faixa vibracional de ódio, de vingança, de duelo. O ato de amar, perdoando as ofensas, nos eleva à vibração e nos faz enxergar as virtudes nossas e as virtudes do próximo. Amar partindo do eu, o auto-amor, o auto-perdão, o auto-cuidado, nos amplia o horizonte e nos faz perceber que o outro tem o direito de errar, que o outro pode estar acometido de perturbações e partir para o instinto. Nós ainda somos seres que atacamos, que nos defendemos antes de ouvir o próximo. Não é à toa que há pouco tempo atrás, há 2 séculos atrás, o duelo físico, o duelo com armas que a gente vê em filmes, em séries de época, era válido. Hoje, nós sequer muitas vezes toleramos ou perdoamos uma palavra mal colocada numa rede social. Nós já estamos com o hábito da cultura do cancelamento. Não permitimos o outro sequer de se explicar e de pedir, me perdoe. Nós já vamos julgando, condenando, agredindo, culpando, porque somos todos nós dotados da carapuça de sermos sempre vítimas. No Evangelho, temos no item ainda 14 a seguinte afirmação: prestai ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. O perdão das 70 vezes 7 vezes indefinidamente, infinitamente perdoar. Usai da indulgência. Vamos nos livrar desse hábito cruel de julgarmos o nosso próximo. Sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá.
E chama atenção a esse trecho porque muitas vezes nós buscamos ofender, nós buscamos agredir, como se aquilo, aquela sede, aquele ímpeto de vingança fosse nos dar algum conforto, algum retorno válido. Quantos de nós escutamos a sede de vingança de irmãos e irmãs de atos pequenos ou de atos maiores, mais nefastos, as consequências da vida eterna, que não trazem solução, que não trazem satisfação de fazer o bem e que só atormentam, porque passam muitas vezes uma vida inteira em busca dessa sede de vingança, em busca de ofender e magoar quem houvera magoado e ofendido. Na roda viva das reencarnações, é preciso que a gente pare de se colocar como vítima, lembrando que já fomos algozes e que na lei de causa e efeito passaremos por expiações e provas e que em algum momento é necessário que passemos pela prova da humilhação, que passemos pela prova da ofensa, que passemos pela prova de um irmão que ainda sente o amor adoecido na necessidade de nos machucar, da necessidade de nos injuriar, da necessidade de nos caluniar, da necessidade da violência psicológica. Quantos de nós já fomos algozes no passado e hoje estamos apenas quitando as dívidas nas contas da reencarnação, nas contas da evolução? O inimigo de ontem é o irmão que nos estende a mão hoje. É o filho que acolhemos no seio familiar. É o marido que recebemos para construir uma nova família. É preciso parar de olhar apenas para o sentimento adoecido e ver no potencial do sentimento adoecido como vê o Cristo, como ver os espíritos benfeitores, como vê o nosso amado Pai, o nosso potencial de amor e de fazer o bem. No item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. E falar de perdão para si próprio, falar de amor-perdão, é comentar Joana de Ângeles na psicografia de Divaldo Pereira Franco. A criatura humana vive, portanto, com estas doenças emocionais que se alternam de acordo com as ocorrências, podendo se transformar em ocorrências, em transtornos psicológicos, em neuroses, em ódio, em pânico, em mágoa enfermiça. A partir deste instante, luta-se, estabelece uma luta de enfrentamentos contínuos. E ambos os oponentes se experimentam na debilidade da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual. E chamo a atenção, meus irmãos, que é num pequeno ato de sentir raiva, nutrido ao longo do tempo, persistentemente, é num ato de retorno do mal com o mal, que vai se criando uma relação, uma fixação, uma obsessão, que causa danos mais severos a ambas as partes. E sabemos que muitos dos irmãos relatam na literatura espírita de obsessão de subjugação, de obsessão de fascinação, de irmãos que se tornam tão impotentes à ação de quem queria buscar a sede de vingança, quem tinha o ódio, que muitas vezes se acrisolam, deformam o perispírito, esquecem da sua humanidade, de serem filhos de Deus, voltando-se apenas a nutrir os sentimentos de rancor, de remorso, de raiva, de ódio à humanidade.
esquecem do amor e que têm potencial de amar. Toda vez que é gerada uma situação de antagonismo, entre os indivíduos, as subpersonalidades que eu falei antes se enfrentam e encontram guarida nas ondas de violência da pessoa objetivada. O amor, perdão, é um ato de gentileza, primeiramente para conosco, pois paramos de nos atacar com sentimentos inferiores e paramos automaticamente de atacar o próximo com sentimentos, ideias, vibrações inferiores. E não se permite entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio, se desarticulando emocionalmente da ação tóxica do ódio, do orgulho e do egoísmo que nos causa doenças e enfermidades físicas diversas. O homem maduro é psicologicamente saudável, por isso se ama, se perdoa e se acolhe. E nesse movimento interior de amar, se perdoar, se acolher, se respeitar, entender suas limitações, ele consegue ver o horizonte ao seu entorno, entendendo que todos podem errar, todos podem falhar. E Deus, que é misericordioso, pode sempre dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma milésima, infinitésimas oportunidades de recomeço no caminho correto, no caminho do bem, no caminho do amor. É a atitude de sabedoria, fala Joana de Ângeles ainda, perdoar-se e perdoar. É uma conquista de valores éticos, é uma consequência natural do equilíbrio emocional. É um patamar de segurança para que possamos alcançar a plenitude. O equilíbrio emocional requer o poder libertador do perdão. No Evangelho, ainda, diz Simeão em Bordeaux: feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu irmão. É claro que a gente ainda não está num nível como foi Mahatma Gandhi de dizer: eu não me senti, eu não tenho nada a perdoar, eu não me senti magoado, eu não me senti ofendido. Trabalhemos, pois, formiguinhas espirituais no dia a dia, entendendo que para perdoar basta primeiro silenciar, elevar o pensamento em prece, não rebater a ofensa, não desejar o mal mesmo que este seja em pensamento e, claro, não agir com pensamentos e atitudes malévolos. Entender que o outro tem direitos e deveres de pensamento, de opinião, de seguir seu caminho, de ter personalidade, assim como nós temos, de divergir, de respeitar as diferenças, a diversidade. Perdoar muitas vezes algo que o outro não nos fez, mas que nós, espíritos ainda tão melindrosos, tomamos como ofensa. Acolhe a ti mesmo, ama a ti mesmo, assume a tua personalidade, o teu self maduro, seguro, em busca da plenitude, para que possas amar com sabedoria o teu próximo, perdoando todo e qualquer motivo, toda e qualquer situação. Ama e perdoa, para seres felizes na terra. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes nos pegamos em situações que dizemos: nunca vou perdoar, eu quero a distância daquela criatura. Ele perdoa, mas ele fica ali, eu fico aqui e estamos em paz, porque não vai ter o contato. Como amaremos se não teremos o contato?
E as leis perfeitas, as leis imutáveis divinas nos colocam para receber aquele Espírito em nosso convívio. E continua no item 15. Ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconheceis que fostes o agressor. O mal já é feito na hora que nos silenciamos, nos omitimos em fazer o bem. Já agredimos na hora que nos negligenciamos em fazer o bem. O perdão dos lábios é um perdão caixa vazia, como falou Humberto de Campos na narrativa de Boa Nova. É um perdão que faz ruído. Muitas vezes falamos com palavras belas, falamos da boca para fora. E os nossos sentimentos continuam envenenados e adoecidos, nos fazendo inconscientemente agir perniciosamente contra o nosso próximo, indiferente contra o nosso próximo, omitindo todo o bem que podemos fazer ao nosso próximo. É importante que façamos o perdão conforme o Evangelho. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é o que lança o véu sobre o passado. Quando estudamos o Espiritismo, conhecemos o BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E essa tríade completa o mais belo e nobre sentimento da caridade, o amor em movimento. Se queremos ser espíritas caridosos, é necessário que nos empenhemos ao perdão verdadeiro ensinado pelo Cristo, ao perdão das 70 vezes 7 vezes, ao perdão da mudança, da transformação interior falado pelo número 7, para que possamos colocar em prática exteriormente com o nosso próximo mais próximo da nossa família, com o nosso próximo no trabalho, com o nosso próximo no centro espírita, com o nosso próximo que é o dirigente que diverge da nossa opinião política partidária, com o nosso próximo que não entende o nosso viver e por isso nos agride, com o nosso próximo que está ansioso pela nossa benevolência, pela nossa indulgência. Este perdão que é de fato do coração, lança o véu sobre o passado e é o único que será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e simulacros. É necessário, ainda mais, na leitura do Evangelho, que deixemos de ser sepulcros caiados. Que a gente venha a abrir, que vamos expor as nossas chagas, o nosso lado feio do sepulcro, para que saibamos tratar, acolher e então amar e perdoar. E ainda continuo com Emmanuel. Na passagem de Fonte Viva, o perdão surge entre nós e os companheiros na nossa intimidade, porque de fato a gente só se sente ofendido ou atacado por quem a gente amou. Quando o suco adocicado da confiança é quebrado e nos azeda o coração. Lembremos-nos também de que Deus já lhes há concedido novas oportunidades de ação. E a partir de agora, a partir de qualquer instante que lembramos do Mestre,
em todos os setores de ação e de serviço, é importante que paremos de nos queixar e arregacemos as mangas, coloquemos os braços a serviço dos nobres sentimentos. Deixemos de lado o vitimismo e o comportamento instintivo de defender, de autodefesa, de autoataque, para que possamos abraçar a quem mais precisa. Deus não nos sonega amor, jamais nos sonega confiança. Ele confia que nós temos toda a capacidade de amar e perdoar. Basta a vontade, o ímpeto da vontade. Quando te entregares realmente a Deus, continua Emmanuel, entregando os teus adversários como autênticos irmãos teus, tão necessitados do amparo divino quanto nós mesmos, penetrarás a verdadeira significação das palavras do Cristo. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, reconciliando-se assim com a vida e com a nós mesmos, com a nossa alma. Saberemos então oscular novamente a face a quem nos ofendeu. E quem nos ofendeu encontrará Deus conosco e nos dirá com a mais pura alegria do coração: bendito sejas, porque não me julgastes, porque fostes indulgentes, porque fostes benevolentes, fostes tolerantes, porque fostes caridosos comigo no meu momento de queda, no meu momento de fraqueza. A superioridade no ato de perdoar não está nas palavras, e sim nas atitudes, como falou Emmanuel. Amemos para que possamos oferecer a face, entendendo que aquele ato não é de superioridade, mas de caridade. Perdoemos, meus irmãos, perdoemos. Como perdoou Maria Madalena a todos aqueles que a ofendiam e a viam apenas como prostituta. Vamos perdoar, meus irmãos, como fez a resignada, a resiliente Joana de Cusa. Vamos testemunhar o nosso perdão, como fez os mártires, os primeiros cristãos. Vamos perdoar o nosso tirano, aquele que nos colocava em cativeiro, como fez o quarto biógrafo do Cristo, Mateus, na ilha grega, que transformou os soldados que os aprisionavam em amigos, convertendo-os ao cristianismo através de suas atitudes e seu exemplo. Vamos perdoar as falhas, os deslizes, porque muitos já amamos aquele irmão que naquele instante estava caindo aos instintos, como fez Alcione Villamil, vendo na figura do algoz Pollux reencarnado como Carlos, e que mesmo assim o amou e acreditou na sua regeneração. Perdoemos, como citado, como narrado nos lindos versos de Maria Dolores, na passagem de Maria Madalena encontrando o Cristo, que citou, que explicou que não tinha sido possível ainda encontrar a luz com o Pai, subir aos céus, porque havia descido aos abismos em busca de um irmão que ele muito amava, mas que estava envenenado de culpa, de remorso. Ele, que já havia perdoado, que muito amava aquele irmão, que não era ninguém mais, ninguém menos que Judas, e que convocou a ajuda excelsa
de Maria de Nazaré para resgatá-lo daquela condição enfermiça, de culpa, de remorso e de arrependimento em que se encontrava. Perdoemos a nós mesmos as nossas falhas, para que possamos lembrar do poder libertador de perdoar, no ato que for necessário, perdoar os nossos irmãos. Quem ama é benevolente, é indulgente e perdoa toda e qualquer ofensa. E não precisa de muito. Um silêncio a uma ofensa, uma prece, já movem as legiões do bem, os soldados do Cristo, para impedir uma batalha que se trave por séculos. Convido, meus irmãos, a todos ao grande ato de caridade, a um grande ato de generosidade e de gentileza, que é o ato do perdão. Muita paz a todos. Fiquem em paz.